percebo um padrão assim nos concursos de tribunais que cada vez mais eles estão exigindo muita qualidade de interpretação de texto. Pô, com interpretação de texto, só interpretação de texto mesmo. Acho que você resolve assim uns 60% das questões, às vezes. Tem muita questão que você resolve na interpretação de texto, você nem precisa saber o conhecimento por trás, é uma doideira, assim. Eles estão pegando muito pesado nisso, está muito parecido até com o Enem, né, com algumas mudanças. E não só na qualidade, mas na velocidade, porque a prova está vindo muito longa, com enunciados longos, alternativas longas. Você tem percebido essa mudança também nos concursos de banco? Na parte de banco, né, que tem uma parte que é mais muito técnica, que é essa parte de conhecimentos bancários, né? Então, as questões geralmente são mais curtas, né? Só que tem a parte que está caindo bastante, em vários concursos que é a parte de atualidades do mercado financeiro. Então, atualidades, eles começam, vai falar de pandemia, faz um textão gigante ali e tal. E eu, quando vou corrigir as provas, né, para o pessoal, eu vejo que tem questão ali que você tira a resposta do enunciado. Então, a pessoa ela não precisava nem saber o conteúdo. Sim. Se ela tivesse prestado atenção no enunciado, ela matava. São umas questões que parece difícil, mas é muito besta. Você olha assim, tá falando, parte de atualidades ali, tá falando de um banco sombra, vamos supor, né, que tem lá no nosso negócio. Aí tá lá na alternativa, shadow banking, né, que seria a palavra em inglês do banco sombra. De cara, de graça, entendeu? Tem umas questões que aparecem assim de graça mesmo. E aí até às vezes uns alunos falam, poxa, tá muito difícil. Só que na hora que eu vou corrigir eu falo, não, pessoal, não é porque eu sou professor, e às vezes tá tão claro que a pessoa pensa que é pegadinha. É o trauma, a falta de confiança às vezes também, né? Exatamente. Eu tive um aluno, ele passou no concurso do Banco do Brasil, agora esse último que teve aí, e ele era da área de matemática, ele errou uma questão de matemática por interpretação. E essa questão você só tinha que interpretar mesmo. Era uma questão que pedia uma taxa real lá, e eu tinha dado uma dica para o pessoal que sempre que for para você fazer a subtração da taxa, você pega o que for um pouquinho menos do que a mera subtração. Era uma dica lá. Uhum. E aí ele se embananou todo, tinha alternativa clara lá, ele falou que ele lembrou que eu tinha comentado isso, só que ele marcou a outra. Uhum. Né? Por quê? Porque a questão induziu ele a marcar aquela lá. E aí ele acabou errando a questão. Né? Ele passou, beleza, né? Mas isso daí é normal, né? Porque quando a gente está analisando assim depois da prova, dificilmente você vai errar uma questão dessa. Só que na hora que você está no meio da tormenta lá é complicado, né? Tem um monte de questão, a cabeça está pesada. Exatamente. Né? E isso daí eu até falo também, né? Pessoal que está fazendo concurso, eu gosto de usar assim, né? Não sei como que você fez na sua época para você também passar lá nos concursos, mas, por exemplo, se eu pego uma questão muito difícil, eu pulo ela e deixo ela para o final. Primeiro, se eu ficar naquela questão difícil, uns 5, 6 minutos ali, eu estou perdendo muito tempo para a prova. Né? Aquilo vai me desestabilizar, porque daí eu vou falar, poxa, não estou sabendo o conteúdo, está muito complicado, tal. Então a pessoa ela já sai daquela questão ali, uma mini depressãozinha já para as próximas. Sim. Né? Confiança, a baixa estima foi lá pro alto, né? Exatamente, baixa estima vai lá pro alto. Então eu falo, pegou uma questão difícil? Beleza, deixa para depois, porque o que acontece também? Às vezes você até encontra a resposta mais para frente. Às vezes o fato de você ver uma palavrinha lá na frente, uma questão, lembrei aquela lá que eu estava vendo lá atrás. Aí você volta para fazer ela. Né? Então essas questões difíceis eu sempre deixava para o final também. Sim, eu fazia isso também.